Olá, nono ano, aqui é o professor Fabiano de Geografia e hoje eu vou falar sobre regionalização da África e os aspectos socioeconômicos. Tá? Na geografia, você já sabe que regionalizar, tá, um determinado território, um determinado continente, um país, tá, ele leva em consideração os critérios pré-definidos, né, critérios históricos, culturais, critérios naturais, políticos, econômicos, etc. Tá? Então, o critério de localização geográfica, né? A gente tem a África do Norte, na parte norte, tá? A África Ocidental a oeste, a África Oriental a leste, a África Central na parte central, centro do continente africano, e a parte meridional, que é o sul da África, tá? Esse critério étnico e cultural, tá? Já faz aí alusão à cultura histórica, tá? Étnica, tá, do território africano, que já é a África branca do norte, tá, e a África negra subsaariana, ou seja, ao sul do deserto do Saara para o extremo sul do continente africano só é a África negra, tá, a África de pessoas com tom de pele negra, tá, com etnias, culturas diferentes, tá, ao norte do Saara aí que tem a África branca. Tá? Então esses dois critérios de regionalização, a primeira aqui, o primeiro tópico, galera, é o critério natural, geográfico, tá? E o segundo critério é o critério étnico-cultural em relação ao tom de pele, às culturas, tá? Relacionados, tá? Às características, tá? Histórico-culturais de cada parte do território africano. Aqui embaixo a gente tem a África branca. E ao lado aqui, ó, a África branca e a África negra. Então a África branca, né, ela é composta por árabes, né? A religião é o islamismo, que é mais trabalhado, é a região mais desenvolvida, e temos aí Egito e Marrocos, são países aí mais ricos, aí mais desenvolvidos na África branca. Então essa região aí, ela sofreu uma invasão durante o século 7 e 8, tá? De árabes e islâmicos, tá? Ou seja, principalmente Marrocos e Egito receberam aí no norte da África as primeiras invasões, tá, dos povos islâmicos, tá, árabes, tá, durante o século 8, 7 e 8, tá, depois de Cristo. Já a África negra já é uma África, tá, onde as pessoas são originadas dali mesmo, tá, não vieram de outra parte do planeta não, de outro continente não. Tá? Temos a diversidade étnica, a maioria negra, tá? As religiões são o animismo, o islamismo, o cristianismo, o judaísmo, etc. A pobreza é crônica, né? A fome, a miséria, tá? As desigualdades socioeconômicas são intensas, é o continente mais pobre do mundo. E a África do Sul é o país mais rico, tá? A África negra, tá? Que fica lá, ó, na parte meridional, tá? Que é o sul da África, tá? Temos países também muito pobres, como a Etiópia, o Quênia, tá? Que já está na parte oriental ali, leste, né? No chamado chifre da África, né? Depois eu vou mostrar para vocês onde fica o chifre da África, tá? Essa é a regionalização, tá? Tanto de localização geográfica como de critério étnico e cultural do território africano. Aqui, galera, a gente tem aqui a forma de regionalizar do primeiro critério que a gente estudou agora há pouco, no slide anterior, né? A gente tem aqui o norte da África, tá? Chamada África Setentrional. Temos aqui a África em vermelho meridional. Temos a parte central da África. Temos a parte oriental, leste, e a parte ocidental do território africano. Que essa área aqui, galera, é a área mais pobre do mundo, tá? Do mundo, podemos dizer, da África, né? Temos Etiópia, Somália, aqui é o chamado chifre da África, né? Essa região ela foi denominada assim porque o contorno do litoral, tá, do leste da África, aqui da parte oriental da África, parece um chifre de um rinoceronte, tá? Um chifre da África. Então é a região mais pobre do planeta. E a região mais desenvolvida é que é a África branca, tá? É a África setentrional, ou seja, o norte da África. E no sul aqui temos a África do Sul, que é o país mais desenvolvido de todo o continente africano. Além de Egito e Marrocos, que está na parte norte, né? A África do Sul é o país mais rico, faz parte dos BRICS, o grupo de países emergentes, tá, do planeta.
temos a divisão entre norte da África, África branca e África negra, né? Tá? Ao sul do Saara aqui, ó, para baixo, África negra, e depois do sul ao norte, tá, do Saara, temos a África branca. Tá? Essa região aqui foi invadida durante o século 7 e 8 pelo mundo islâmico, tá? Espaço econômico e social, né? Grande presença populacional na zona rural, tá? Estão na agropecuária, tá? E o extrativismo mineral e vegetal. Então, a grande massa populacional, hoje o continente aí é um dos continentes mais populosos do mundo, povoados do mundo, tá? Sem ser uma área muito urbanizada, né? Sem ser um continente muito urbanizado, tá? A grande presença populacional está nas áreas rurais, tá? A maior parte das pessoas trabalham no setor primário, com a agropecuária, a mistura da agricultura com a pecuária, e o extrativismo mineral e vegetal. Todos os países africanos, com exceção da África do Sul, tá? Argélia, Egito e Tunísia possuem a maior população economicamente ativa, a PEA, nas atividades primárias. Então a atividade primária é a que mais emprega, tá? Nesses países aí da África, tá? Com exceção a África do Sul, Argélia, Egito e Tunísia, porque são países mais industrializados, tá? E a maior parte dos territórios africanos, os países africanos as pessoas trabalham nas atividades primárias, que é a maior renda da população economicamente ativa, população, pessoas que têm um emprego formal, tá? E ajudam a dinamizar a economia, tá? Trabalhar em prol de um salário, e esse salário pagar contas, comprar produtos, né? Girar o capital, né? Isso é importante para o desenvolvimento de um país qualquer, independente se é da África ou não, se a África é muito pobre ou não. A população economicamente ativa está mais atuante no setor primário, que é o setor agropecuário e de mineração, nos países mais pobres, exceto a África do Sul, Argélia, Egito e Tunísia, porque eles possuem uma indústria mais qualificada, uma indústria mais, tá, tecnologicamente mais avançada. A economia é totalmente dependente das grandes potências mundiais, né? A maior parte da produção é voltada para o mercado externo. Exemplos, plantations, né, de monocultura em terras férteis e grande número de trabalhadores com baixos salários. Tá? A África, na verdade, galera, ela é uma área de influência ainda até hoje da Europa, né? A gente vê aí, estudou a Conferência de Berlim, tá? A partilha da África, mesmo com a descolonização, tá? Os europeus, tá, entregaram o poder nas mãos das pessoas erradas. Por isso que a gente vê ainda uma grande parte, tá, da população africana pobre, tá, dependente, tá, totalmente de tecnologia externa, tá? E os europeus, não só os europeus como os chineses, os americanos, vão lá, né, ao território africano, para o continente africano, para explorar, tá, o que há de melhor, né, de recursos naturais, tá, e de lá eles levam para os países industrializados, né, e elaboram produtos, né, fabricam diversos produtos e mandam de volta para o território africano com preços exorbitantes, tá? Os produtos industriais com valores muito altos, tá? Aqui temos os plantations, né, as grandes faixas de terras, né, que já eram voltadas desde o período da colonização, com a monocultura em terras férteis, né, implantar um tipo de alimento em uma grande faixa de terra dos latifúndios, e grande número de trabalhadores com baixos salários. Tá? Então as economias dos países mais ricos, tá, quando eles vão ali para a África, eles compram aí a preço de banana todas as matérias-primas que são extraídas, tá, do solo e trabalhadas, tá, na superfície africana. Então, a economia africana ela é pautada pela exploração de recursos naturais, como petróleo, gás e minérios como ouro e diamantes. Tá? A gente tem aí Botsuana, os maiores produtores de diamantes do mundo. O continente, contudo, é o mais pobre do mundo, resultado da exploração colonial e neocolonial. Tá? A agricultura, o turismo, a indústria, a transformação e serviços ainda são praticados de maneira precária na maior parte das nações africanas. Então, o mesmo ocorre com o setor de transporte, comunicação, expansão, que são ainda muito, mas muito limitados. A agropecuária, né, a agricultura de subsistência, aquela chamada agricultura em pequenas e médias propriedades, em solos mais pobres,
com técnicas antigas, rudimentares e baixa produtividade, ou seja, é um país agrário, tá? Necessidade de importação de alimentos difundida na África Islâmica. Tá? Então, a maior parte dos países da África, né, não tem um alto poder tecnológico no campo, né? O setor rural do continente africano não é totalmente agrícola, é agrário ainda. A agricultura de subsistência é o que? A agricultura que o pequeno e o médio produtor, tá, ele planta, colhe, se alimenta, né, alimenta sua própria família, e o que sobra ele comercializa nos vilarejos, tá? Técnicas rudimentares com ancinho, com enxada, tá? E a produtividade é baixa, porque são solos mais pobres e pequenos, tá? Em expansão, em quilômetros, né? Então, tá? É difícil a agricultura, tá? E a pecuária nesses países africanos. Áreas mais áridas e semiáridas, ou seja, margem dos rios ou utilizando técnicas modernas de irrigação e adubação do solo. A monocultura são áreas tropicais aí com alta pluviosidade de chuvas, culturas tropicais como café, produção de café, cana-de-açúcar, amendoim, cacau, banana, abacaxi, etc. A África subsaariana, a África negra, são grandes exportadores e produtores de matéria-prima. Tá? Então a agricultura da África é uma atividade econômica que ocupa a maior parte da população. Tá? O setor primário é a que mais emprega. Tá? O Quênia, por exemplo, ele vem se destacando como um país de referência na agricultura orgânica, onde não se tem nenhum tipo de pesticida, não se usa nenhum tipo de pesticida, de adubo, fertilizantes, tá? Para acelerar a produtividade, tá? De alguns gêneros alimentícios, tá? Algum tipo de alimentos. A Etiópia, por exemplo, é o quinto maior exportador de café mundial e registra taxa de crescimento de 6% ao ano desde 2016, galera. Graças à demanda de países como a Índia, que compram muito café, tá, do Quênia. Inclusive os países subsaarianos, os países negros, investem também em parcerias que os permitem resolver os problemas de falta de água da região, a fim de poderem plantar com o mínimo líquido possível. Produzem milho, mandioca, banana e feijão. Tá? Por outro lado, as empresas brasileiras, por exemplo, estão ocupando as terras de Angola, tá? Moçambique e Sudão, e desenvolvendo a agricultura por lá. Através de acordos diplomáticos, tá? E da Embrapa, né? A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa de agropecuária. O Brasil ajuda os angolanos a plantarem e serem o que? Autossuficientes, autônomos na sua produção de alimentos. Tá? Apesar do crescimento, do aumento dos preços dos cereais, tá? E da modernização agrícola, tá? Em 2012, tá? 28 países africanos, tá? Ainda precisam de ajuda para alimentar as pessoas, para não sofrerem com a fome, que a gente vê a fome lá é crônica, é péssima. A situação lá é muito crítica, é o continente mais pobre do mundo. A mineração, né? As maiores reservas de metais preciosos do mundo, 50% da produção mundial de diamantes e maior concentração mundial de ouro são a atração europeia, através da industrialização, a neocolonização ou exploração de multinacionais. Então, o solo africano ele é muito parecido com o do Brasil, então há muitos minérios, há ouro, diamante, diversos tipos de minérios e minerais que favorecem, tá, a indústria, tá, de outros países. Tá? Como eu falei para vocês anteriormente, a África ainda é uma área de influência do continente europeu. Mesmo passado pela colonização, pela primeira colonização, pela segunda colonização, chamada neocolonização, né? Depois houve a descolonização da África. A África ainda sofre uma influência muito grande dos europeus. A China hoje também é uma grande parceira comercial dos Estados Unidos, tá? Então, há essa exploração de grandes multinacionais no campo de mineração no território africano, tá? Petróleo e gás natural, como a Líbia e a Argélia, ali no norte da África, né? A Nigéria, a maior produtora de petróleo, tá? A República do Congo, na parte central, Angola e Egito também, as trocas comerciais com a China e com a Índia, essas parcerias comerciais com países de outro continente são importantes também para tentar dinamizar e melhorar a economia desses países. Tá? Os diamantes de sangue, né, obtidos em zonas de guerra através do trabalho escravo ou por ameaça e vendidos ilegalmente a países desenvolvidos. Tá? Então a gente vê aí Botsuana como um dos maiores produtores
diamantes do mundo, onde as pessoas são escravizadas, ameaçadas, tá? E querem largar aquele trabalho e não conseguem, tá? E muitos desses diamantes são vendidos de uma forma ilegal para não pagar tributos e impostos, tá? E com isso, tá, os países desenvolvidos levam a melhor. Países como a Tanzânia, né, registram taxas de crescimento de 6% ao ano desde 2006, graças ao aumento do preço do ouro no mercado internacional. Um país chamado Botsuana, tá, teve um crescimento de 5% ao ano por conta das reservas de diamantes. O país destina a maior parte dos recursos em financiar gratuitamente a educação primária, a chamada educação de base. O petróleo e gás, né, os maiores produtores aí do petróleo no continente são Argélia, Líbia, Egito, Nigéria. Temos também a Guiné Equatorial, Gabão, né, e Congo, tá? Angola, Sudão, Mauritânia, São Tomé e Príncipe e Chad também despontam como novos produtores. Então a África hoje, galera, possui 10% das reservas mundiais de petróleo e 8% de reservas de gás natural. Rede de transporte do continente africano, né, liga as áreas de produtoras aos portos, tá, a relação da exportação, a saída de matérias-primas para fora, né, dos seus países aí da África, rodovias e ferrovias, tá, e não integra os países africanos. Então, quando pensamos em transporte, galera, para ligar um imenso continente, como o próprio continente africano, logo imaginamos trens-balas, né, ou convencional, um belo transporte marítimo, estradas cortando todo o continente, e aeroportos grandes e eficientes, tá? Porém, esta não é a realidade desse continente, tá? Ele é pobre, não tem recursos e nem investimentos, tá? E na África o transporte é voltado basicamente para a indústria e comércio, sendo que o transporte público é voltado para o trabalho ou lazer, ou seja, praticamente nem existe, tá? E essa situação agrava ainda mais e deixa ainda mais precária a situação econômica do continente africano. Então a indústria, o transporte, né, no continente africano está ligado diretamente ao setor industrial, tá, e de exportação. Não podemos deixar de falar que a indústria africana, antes de falar no transporte, né, fazia com que todos os países do continente, exceto a África do Sul, fazem parte do terceiro mundo. Exibe aí muitos problemas socioeconômicos, tá, desde a descolonização, tá, desde a partilha da África, desde a descolonização, não há um interesse para o desenvolvimento desse continente. Por que será, né, galera? Por que não há um desenvolvimento externo, tá, para que seja um continente mais próspero, né, menos pobre? Então tudo isso tem a ver com o sistema capitalista, né, que somente quer explorar esse continente e não deixar ele prosperar, tá? Então é um jogo de interesses econômicos capitalistas aí, tá, que está sendo trabalhado. A industrialização e a urbanização, né? Nível de industrialização baixíssimo, tá? As indústrias ligadas ao beneficiamento de produtos agrícolas, ao setor de mineração, somente a circulação, tá, de mercadorias industriais em relação a ligada ao transporte, né? Mais industrializados são a África do Sul, Argélia e Egito, tá? Os outros países são totalmente mero países exportadores de matéria-prima, que trabalham no setor primário, tá? Atraso tecnológico, ou seja, a dependência dos países ricos, ou seja, esse atraso tecnológico está há séculos, tá? Por exemplo, o Brasil é um país emergente, por exemplo, está mais de um século atrasado em relação aos Estados Unidos. Imagine Quênia, Somália, Djibouti, Madagascar, imagine os outros países mais pobres da África, tá? Importação de bens de produção e bens de consumo, tá? Ou seja, importam todos, é o que eu falei anteriormente, galera, as matérias-primas são retiradas da África, tá, pelos países desenvolvidos ricos, né, esses países desenvolvidos ricos são industriais, tá, eles pegam a matéria-prima da África, levam para os seus países ricos, né, para suas empresas industriais bem qualificadas, tá, produzem o produto, tá, elabora o produto e leva de volta para o território africano, fazendo com que o consumo, tá, não seja elevado e os bens de produção muito caros, tá? A África do Sul, né, mais de 50% da produção industrial africana, a maior parte industrial do continente está na África do Sul, o setor automobilístico, siderúrgico, químico, tá, entre outros segmentos de produção, tá? Então a indústria africana é uma das mais pobres do mundo e a sua participação na economia do continente se limita a cerca de 27% do PIB,
sendo que o setor mais proeminente é o da mineração, que é o mais destacado, tá, galera? Mesmo a grande variedade de matérias-primas, sobretudo minerais, né, que poderia ser utilizada para promover a indústria africana, ela é totalmente destinada ao mercado externo. Temos lá o que temos de indústria, né, no continente africano é a indústria têxtil, alimentício, tá voltado para o mercado interno. A gente encontra também em todos os países do continente africano, né, na África do Sul, no Egito, na República Democrática do Congo. Lá temos instaladas as principais indústrias de base, como siderúrgicas, metalúrgicas, temos usinas hidrelétricas e etc. Tá? Ainda voltando em relação aos transportes, né, o transporte mais utilizado pela população em geral é o aéreo. Isso se dá pelo simples fato das distâncias serem exorbitantes, enormes, tá? E de que não existem outras formas eficientes de transporte para cobrir essas distâncias. A respeito do sistema ferroviário, né, foi implantado na época da colonização do continente pelos europeus, né, e tinha como principal objetivo escoar matéria-prima, né, como carvão mineral, madeira e produtos agrícolas para os portos, tá? Grande parte das linhas de trem estão próximas ao litoral, demonstrando ainda mais sua vocação para o tráfego de mercadorias aos portos. No interior do continente encontram-se poucas opções para esse tipo de transporte, e então as viagens a lazer ou mesmo a trabalho estão entre estados e países, tornando-se difíceis de serem realizadas. Além disso, esse sistema conta com mais de 100 anos de operação, pois, como já é escrito, né, foi implantado ainda na época da colonização. Já o sistema rodoviário é um dos mais precários do continente, contando apenas com poucas estradas, né, para ligar os países e, consequentemente, o continente. Um dos motivos da não utilização desse meio de transporte pelos africanos, tá, além da falta de estradas, é o valor dos automóveis, que são muito caros e fora os padrões de grande parte da população. As poucas estradas que ligam, né, quase que exclusivamente as regiões produtoras e fornecedoras de matérias-primas somente aos portos. Já o sistema hidroviário africano conta com um grande tráfego de navios de portos para portos, localizados no Oceano Atlântico e Índico. Porém, né, com pouca infraestrutura no que diz respeito aos transportes hidroviários, ou seja, por rios. Isso devido à geografia do continente. A gente entende, né, galera, que o relevo africano caracteriza por predomínio de grandes tabuleiros, ou seja, planaltos, regiões mais altas em relação ao nível do mar, tá? E por isso, tá, não tem planícies navegáveis nesse território de uma forma mais intensa para se trabalhar o sistema hidroviário de uma forma mais abrangente. Em relação também além da industrialização e a urbanização, né, temos os centros urbanos, né, função de governança administrativa, ou seja, de governar, né, de uma forma administrativa, né, esses centros urbanos que são baseados na atividade comercial ligada ao setor informal, ou seja, ao setor que não tem emprego fixo de carteira assinada. Tá? Por serem centros urbanos não tão desenvolvidos, tá? O setor informal, tá, é o que domina nos principais centros urbanos da África. Tá? A infraestrutura é carente, tá? O setor de infraestrutura, internet, energia elétrica, ruas pavimentadas, tá? Toda a infraestrutura nos principais centros urbanos da África são carentes. Imagina as áreas mais periféricas, né? Problemas com energia, água, poucos têm acesso ao sistema de telefonia, rede de esgoto, coleta de lixo, grande êxodo rural, ou seja, causando aí bolsões de miséria nos centros urbanos, né, chamada macrocefalia urbana, né, nem toda a população que sai do campo, né, em busca de uma vida melhor na cidade, encontra emprego, e com isso chamam-se os bolsões de miséria nos centros urbanos, pobreza, miséria, fome, homicídios, assaltos. Isso vem causando aí problemas graves, socioeconômicos graves nas principais áreas urbanas. Elevadas taxas de urbanização nos países aí, são os países mais desenvolvidos industrialmente, como a África do Sul, Argélia, Egito e Marrocos. São aí as regiões onde tem um sistema de urbanização mais desenvolvido. Então, o processo de urbanização das sociedades, né, isto é, o crescimento da área, tá, e da população das cidades em relação ao campo, acontece com diferentes particularidades ao longo do tempo e dos distintos lugares do mundo. No entanto, algumas ocorrências notam-se semelhantes em todos os casos, né, fazendo com que se tenha um padrão mais ou menos definido como certos fenômenos, né, que repete-se nesse contexto. No caso da urbanização da África, né, ainda em curso, algumas manifestações vêm se repetindo em relação aos processos já acontecidos nos países desenvolvidos
e nos emergentes industrializados. É claro que falar em urbanização da África é uma questão por si só meio problemática, ou totalmente na verdade, né? Pois trata-se de um continente muito grande, tá? Com uma elevada quantidade de países, tá? Que apresentam aí diferentes contextos. A gente tem mais de 50 países com diferentes contextos históricos, culturais, étnicos, socioeconômicos, tá? E no entanto, em uma ideia mais geral, né? A gente pode generalizar isso em uma ideia, tá? A gente pode dizer que apenas no final do século XX, né? E o início do século XXI é o que o continente africano vem conhecendo de fato o que é urbanização. O seu processo de urbanização de forma mais intensificada, embora tal fenômeno, né, tenha se iniciado de uma forma tímida, devagar, a partir da década de 50. Tá? Há estimativas realizadas por agências ligadas à ONU, tá? Que até 2030, por exemplo, a população das cidades deverá aumentar em 85% nos países da região. Dessa forma, mais da metade da população africana será urbana. Atualmente, apenas um terço dos habitantes do continente são aí urbanizados, tá? Estão nas áreas urbanas. Tal crescimento será resultado tanto de rápido crescimento vegetativo das principais cidades, quanto dos intensivos processos de êxodo rural e de metropolização das sociedades, algo já vivido pelas economias mais avançadas, como a África do Sul, aí, o Argélia, Egito e Marrocos. Tá? Dentre os principais fatores ligados à urbanização dos países do continente africano, né, tá? Destacam-se a industrialização, que é um fator primordial para se urbanizar uma cidade, para se criar as cidades, né? Relativas à sua economia, a menor oferta de emprego no campo, causando o êxodo rural, a elevada concentração fundiária, né, onde a menor parte da população rural, tá, que são os grandes capitalistas, estão com as mãos nas mãos, com a maior parte das terras, né, as pequenas partes de terras estão nas mãos de poucos, tá, a maior parte, tá, infelizmente vem para a cidade, tá, ou no caso de alguns países da baixa disponibilidade de terras facilmente agricultáveis e o predomínio de atividades econômicas propriamente urbanas, sobretudo, né, ligadas ao setor terciário, comércio e serviço, na maioria informal. Todos esses elementos podem ser listados como as reais causas da urbanização do território africano, tá, galera? Então a aula de hoje é só isso aí, tá? Qualquer dúvida entre em contato comigo e me manda no privado aí as dúvidas relacionadas à atividade que eu vou passar no livro. Também vocês vão fazer leituras, tá? E qualquer coisa me chama no privado para a gente resolver aí qualquer questão sobre a atividade que eu vou passar para vocês durante a aula, tá? Então até a próxima aula e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.